Olá, sou o professor Elias Medeiros e esta é a nossa disciplina de tópicos de estatística. Na última aula, a gente vem trabalhando com um ajuste de um modelo de regressão, o qual é esta linha azul aqui, que a gente chama de um ajuste de modelo de regressão linear simples. A palavra simples vem do fato de que eu tenho apenas uma variável independente, tá? E uma variável que depende desta variável independente. Então, a aula de hoje o que consiste? Quando eu faço esse ajuste, eu tenho que fazer alguns pressupostos, tá? As pressuposições sobre o erro associado ao modelo. De fato, se você observar entre esse pontinho preto, que é o valor que eu observei, né? Uma certa unidade federativa, tem uma certa quantidade de anos de estudo e uma certa renda per capita. O pontinho preto é o ponto que eu realmente observei lá na amostra. E associado a ele, tem um ponto aqui passando nessa linha azul de ajuste, que é o valor estimado para ele. Perceba, o certo é que tivesse exatamente em cima, mas os pontos não estão alinhados, tá? Perfeitamente. Existe um processo estocástico que faz com que alguns pontos estejam acima ou abaixo. Na média, quanto maior a quantidade de estudo, anos de estudo, maior a renda. Mas tem alguns casos aqui, ó, que a unidade federativa tem uma certa razoável quantidade de estudo boa, porém a sua renda per capita foi baixa, perdão. Então, quando eu realizo esse ajuste, tem um erro associado a estas medidas, a estas observações em relação ao ajuste, tá? Esses erros a gente chama de resíduo, e sobre os resíduos, a gente tem uma variável aleatória que chamamos de erro. Então, vamos ao modelo. Então, o modelo é este daqui. Deixa eu aplicar um zoom para melhorar a nossa imagem. Então, eu tenho essa variável aleatória, tá? Onde eu vou ter observações para essa variável aleatória, porque quando eu estimar beta 0, beta 1, se eu passo esta parte aqui para o outro lado, eu tenho um erro ajustado, tá? Que a gente vai chamar de resíduo, que é o valor observado dessa variável aleatória, erro. Porém, sobre ele tem algumas pressuposições, e a gente tem que investigar se essas pressuposições foram atendidas. Quais são elas? Normalidade, independência e homogeneidade. Tá? Homogeneidade quer dizer que a variância é constante. Então vamos recapitular aqui. Eu vou simplesmente copiar e salvar o banco de dados chamado de IPEA. Tá? Isso a gente tem feito nas outras aulas. Então aqui, estudo. Só apagar, Ctrl V, ótimo. Então a gente tem essas variáveis que eu entrei, estudo, renda, unidade federativa, e eu salvei tudo num banco de dados chamado IPEA. Então, o que vai acontecer agora é que eu vou ajustar o modelo. Também a gente já passou por essa fase aqui de ajustar um modelo de regressão, né? Eu vou chamar de mod. Estou dando simplesmente um nome, você poderia chamar de modelo, né? Lembrando que se você chamar de modelo, tudo que vem depois, se você quiser associar ele, você vai ter que chamar exatamente o mesmo nome que você colocou, modelo. Então, mod, LM é a função, é linear model, modelo linear, tá? Da variável renda, variável dependente, em função da variável quantidade de anos de estudo, que eu dei o nome de estudo, vírgula, e meu banco de dados eu chamei de IPEA. Tá? Simplesmente ele vai já gerar esse modelo e estimar os parâmetros. Se eu pedir um resumo desse modelo, um summary, a gente já aprendeu que isso daqui é o percentual da variabilidade da renda que é explicado pelo ajuste do modelo, que é 81,29%.
E a gente já explicou também que esses valores que aparecem aqui são os valores P. Eu estou testando se há nulidade em relação a estes parâmetros. E percebam que eu devo rejeitar porque ambos são inferiores a 5% de significância, se você estiver adotando um nível de 5% de significância. Uma ressalva. É importante, antes de você realizar o estudo, a coleta dos dados, você definir qual nível de significância será adotado. 1% ou 5%. Tá? Você tem que definir isso. Então, definido isso, para eu verificar se realmente essas estimativas aqui foram obtidas por meio de uma pressuposição que eu fiz no modelo. Tá? Na hora que eu construí o modelo, internamente, na teoria estatística, eu tive que fazer algumas pressuposições, que os erros tinham distribuição, que a distribuição normal modela adequadamente esses erros, que eles são independentes, que têm variâncias constantes. Então, você tem que verificar, a primeira coisa é se os resíduos, se a distribuição normal ajusta adequadamente a esses resíduos, tá? Questão de normalidade. Então, como funciona? Ó, o teste ele fala, sobre H0, a gente tem normalidade nos resíduos. E a hipótese alternativa não tem normalidade nos resíduos. Nesse aqui, a gente quer, de fato, aceitar H0. Né? Ou não rejeitar H0, que é a mesma coisa. Os estatísticos gostam de sempre falar a palavra não rejeitar. Então, eu quero não rejeitar H0. Eu quero que o valor P dê um valor P acima do nível de significância a ser adotado no teste. Tá? Então, a função que a gente usa é Shapiro.teste, sendo que eu aplico sobre os resíduos do modelo. Então, vamos copiar só os resíduos do modelo, essa função aqui, ó. Residuais do modelo que eu ajustei, que eu dei o nome de módulo. Quando eu compilo isso daqui, ele vai calcular a diferença desse ponto com o seu valor associado que passa nessa linha azul. Tá? Então, a primeira observação, ele tem uma diferença que dá menos R$ 64,00, que é sobre a renda. Tá? Estou ajustando para a renda. Tá? Aqui dá R$ 3,00, menos 230. Porque às vezes o ponto está em cima, às vezes ele está embaixo dessa reta. Por isso, às vezes dá positivo, às vezes dá negativo. Então, eu tenho que verificar se esses erros eles seguem uma distribuição normal. Tá? Então, o que eu faço? Aplico um teste. Um dos testes é chamado Shapiro. Shapiro.teste. Sendo que o Shapiro.teste é feito sobre os resíduos. Aí você tem duas opções. Se você já manjou de sempre atribuir uma variável, é você dar um nome a este conjunto aqui, ó, esta variável, res. Então, você coloca res, então você salvou uma variável com os resíduos, ó. E aqui você pede Shapiro.teste de res. Tá? É uma opção, ou se você é um cara que já gosta de ir direto, você pode simplesmente colocar aqui já direto os resíduos. Vai dar a mesma coisa. O que eu tenho que observar? Só isso daqui, ó, do teste. Então, o que a gente percebe é aqui que pode entrar a questão, entre aspas, de manipulação. Tá? Você pode falar, ó, a 1% de significância, ó, esse valor P deu 0,02. Lembrando que esse número aqui é um número em decimal. Você tem que multiplicar sempre por 100 se você quiser em porcentagem. Então, você tem 2,11%. Esse número é maior do que 1% de significância. Então, você não rejeitaria H0 ao nível de 1% de significância. Mas como a gente sempre está utilizando 5% desde o início desse conteúdo, qual é a conclusão que a gente chega? Ó, 5% de significância, quer dizer que o valor P foi abaixo de 5%, ou abaixo de 0,05. Isso quer dizer que eu tenho que rejeitar H0. Se eu rejeito H0, eu caio em H1, os resíduos não têm normalidade. Então, ao nível de 5%, você tem um problema aqui de normalidade. Se você considerar 1%, não, os resíduos são ditos que a distribuição normal ajusta adequadamente aos resíduos a 1% de significância, então está tudo bem sobre a questão de normalidade. O próximo passo, então são 3 passos, é você verificar agora a independência. Então vamos verificar agora se a independência está ok.
Então, para eu verificar a independência, a gente vai utilizar um pacote chamado LM Test, né? Um pacote que tem todos os testes para o modelo LM, tá? Você aí no seu computador, se você estiver vendo esse teste pela primeira vez, você tem que instalar este pacote utilizando esse comando aqui, tá? Aqui eu coloquei um comentário, não é para você levar esse comentário se você for instalar, tá? Então, depois que você instalou, ele vai carregar o pacote, tá? Após instalado, você vem e se você quiser salvar esse script, você comenta. E aí você pede para carregar, requer o pacote. Então eu vou requerer o pacote, tá requerido, tá bonitinho. Agora eu posso usar as funções que estão programadas neste pacote. Então, para o teste de independência, a gente vai utilizar essa função Dumb-Watson Test, tá? E essa função já é inteligente, basta você colocar o modelo aqui dentro, tá? Não precisa pôr os resíduos, você põe já o modelo, que ele já calcula para os resíduos. Então, o que ele verifica? O que é H0, professor? Os resíduos são independentes. Eu quero que eles sejam normais, independentes e homogêneos. Eles são independentes, tá? Ou seja, o valor P tem que dar acima de 5% de significância. Olha só, o valor P deu muito acima de 5% de significância. Esse é um número decimal, se você multiplica por 100. O valor P deu 12,74. Logo, não rejeita-se H0. Os resíduos são independentes. Então, em relação à independência, ok, tá? Os resíduos são independentes. E por último, a gente vai verificar a hipótese de homogeneidade. Os resíduos são homogêneos. O que quer dizer homogeneidade? Variabilidade constante. A grosso modo, é que a distância desse ponto a seu ajuste é sempre a mesma, é constante ao longo aqui desse ajuste, tá? A gente vai verificar se isso aqui é estatisticamente dito homogêneo, os resíduos, tá? Os resíduos. Eu não preciso carregar este pacote novamente, uma vez que você carrega, a não ser que você desliga, fecha o programa. Então, uma vez que você fechar e reabrir o seu programa RStudio, você tem que requerer esse pacote, tá? Eu já requeri, não fechei o software. Então, vamos aqui, homogeneidade. Eu quero aceitar H0 ou não rejeitar H0. Então, ele é uma função também inteligente, eu não preciso colocar os resíduos, ele já pega os resíduos do modelo, ele já entende isso. E a função é bptest, deixa eu só dar um help, é sempre importante, o professor esquece o que significa bptest, com certeza é algum algoritmo ou alguém que tem as suas iniciais começadas com BP, tá? Ou é o nome de um algoritmo. Berger-Pagan Test. Se você descer aqui um pouquinho no help, aqui ó, você tem um artigo que originou esse teste, e como a gente desconfiou, o BP são a inicial dos sobrenomes dos autores que propuseram o teste. Então, teste de homogeneidade, eu quero não rejeitar H0, porém o valor P deu menor do que 5% de significância. Se eu multiplico por 100, deu 1,89%, que é menor do que 5%, logo eu rejeito a hipótese de homogeneidade. Aqui você tem um problema. Lógico, se eu tivesse adotando 1%, estaria o diagnóstico modelo ok. Questão de normalidade, homogeneidade e independência, por conseguinte. Não teria problema. Mas como eu estou adotando 5%, a gente tem esse problema. O que faz? Joga fora o modelo? Não. Simplesmente você tem que relatar isto no relatório. Eu ajustei isso, mas a gente tem um probleminha nos pressupostos do modelo que pode ter influenciado nessas estimativas, tá? E não para por aí, tá? Se você for fazer um curso mais específico de estatística, a gente vai utilizar modelos mais robustos, em que a gente tenta sempre
levar em conta esses problemas de homogeneidade que apresentaram neste modelo e tentar propor novos modelos em que os resíduos não tenham problema em relação à homogeneidade, independência e normalidade. Tudo bem? Então, esta foi a nossa aula sobre diagnóstico do modelo, né? Modelo linear generalizado. A gente tem que verificar, lembrando, normalidade, independência e homogeneidade. E a gente verificou e mostrou para vocês como é que faz isso. Muito obrigado, bons estudos!